Olá, então vamos continuar a nossa aula 2. Essa aqui vai ser a segunda parte. Então, na primeira parte, estavam falando do sistema de a representação em ponto flutuante. Isso é um comentário. Em vários momentos estava mencionando que o mzinho era o menor número representado no sistema e o mzão era o maior, né? Mas eles são, de fato, o menor e o maior no sentido de os números reais positivos. Quer lembrar que na representação em ponto flutuante, tinha um sinal também. Podemos fazer uso do sinal. Não só lembrar que aqui eu tenho um sinal, né? Eu posso usar o sinal. Então, aquele mzinho é o menor real positivo que pode ser representado e o mzão é o maior real positivo que pode ser representado. Então, só para ficar mais claro, então o que a gente tem, na verdade? Como eu tenho esse mzinho e mzão calculado, o que acontece é que quais são os números que podem ser representados, né? Então, se eu imaginar aqui a reta dos números reais, então eu vou ter o mzão aqui e eu vou ter o mzinho por aqui. Tudo bem? Mas como eu posso fazer o uso de sinais, né, positivos e negativos, eu também vou ter aqui, em algum ponto aqui, eu vou ter o zero. Tá? Simetricamente, eu vou ter o menos m. E para lá, eu vou ter o menos mzão. Tudo bem? Então, quais são os possíveis elementos que o meu sistema pode representar? Então, seriam esse intervalozinho que está aqui, mais esse intervalinho que está aqui. Tudo bem? Na verdade, que é o menos mzinho. Tudo bem? Então, o que a gente está representando aqui como G são justamente esses elementos que estão... na verdade, o G é exatamente esse conjunto, essa reunião de dois intervalos em azul que está aqui. O G é justamente a união desse intervalo aqui com esse intervalo aqui. Tudo bem? Então, esse é o G. Então, pensando qual que é o menor elemento que você pode pensar nesse sistema, então é o menos M e o maior é o M positivo, M maiúsculo positivo. E além disso, o que a gente viu é que se eu denotar por verde os números que realmente podem ser representados nesse sistema, eu não vou ter uma reta, mas eu posso ter vários pontos aqui, na verdade. Seria alguma coisa desse tipo. Então, no sentido que o meu sistema, eu tenho um conjunto G, que é o que está em azul, mas o que de fato o meu sistema, essa máquina, quais os números que de fato essa máquina vai operar, são só seria alguma coisa parecida com os tracinhos verdes que eu coloquei aqui, tá? Ou seja, não não são os dois intervalos azuis que podem ser representados nesse sistema, nessa máquina. Seriam coisas um conjunto de números que ele pode representar é mesmo assim bem menor, tá? Não seria o intervalo azul aqui, mas seriam alguns pontinhos que eu só estou representando aqui de forma bem precisa, mas seriam só alguns pontinhos verdes. Legal? Tá, então, o que é o underflow e overflow naquela imagem? Então, quando você pega elementos que estão para cá, ou para cá, né? Ou para cá, ou para cá, esses elementos que estão aqui, você tem um overflow. Se você pegar elementos muito pequenos, né, muito perto ali do zero, não importando o sinal, você tem o underflow. Que é o under, esse aqui é o overflow. Tá, legal. Então, o que vamos ver, né? Então, esse número aqui, como a gente viu, ele não pode ser representado nesse sistema, né? Nesse sistema, essa máquina. Então, quando você, por exemplo, você faz o insert no seu computador desse elemento, 4534, ele não pode ser representado. Mas ele tem que fazer alguma coisa, né? Ele tem que... Bom, ele não pode representar esse 4534, mas quando você coloca esse 4534, ele tem que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é o quê? É colocar não 4534,
mas um valor aproximado, onde esse valor, que é o valor aproximado do x, ele sim está nesse sistema de ponto flutuante com essas propriedades. Tudo bem? Antes de olhar quem é esse elemento que ele vai usar como uma aproximação do x, a gente tem que dar uma olhada no que seria o erro, né? O que é isso, né? Então, o exemplo que a gente viu, aquele 40, esse 4534, ele não pode, nesse sistema particular, ele não pode ser representado, né? Então, ele tem que aproximar. Então, antes de dizer para vocês quem é o elemento que vai aproximar o 4534, a gente tem que fazer um pouco de análise de erro, né? Então, quão boa essa aproximação é ou não. Para isso, a gente tem que falar um pouco de erro, né? Agora sim, vamos falar dois principais tipos de erro, né? Como é que a gente faz uma medida de erro? O primeiro erro que vamos trabalhar é o erro, assim, o erro mais simples, né? O que é o erro? Então, primeiro, o que é o erro absoluto? Tá? Então, o erro absoluto é sempre a diferença entre o número real, né? O número verdadeiro, né? Que você quer trabalhar, e o seu valor aproximado. Eu vou colocar, geralmente escrever como valor aproximado x barra. Tá? Então, x é o seu valor real, né? É o que você quer trabalhar, e o x barra é só um valor aproximado. Então, o erro absoluto é simplesmente a diferença do número real, x, menos o seu valor aproximado. Tá? Em termos mais precisos, então, o erro, então é EA, né? Erro absoluto. O erro absoluto de x é igual a x menos x barra. Ou seja, é a diferença entre o valor real, valor de fato, né? Verdadeiro, e o seu valor predito. Mas aí vão ver em muitos casos, né, que acontece, e geralmente muitos casos até que vocês vão ver durante o cotidiano, muitos problemas que vocês querem resolver, em muitos casos você não tem o valor de x, né? Porque geralmente é um problema que você não sabe o valor de x e você quer aproximar ele. Então, como é que vai para você encontrar o erro absoluto, né? Não dá, porque o erro absoluto você precisa ter o valor de x. E assim, se você está querendo, você faz toda uma modelagem matemática e você quer achar um valor aproximado do valor real. E suponha que você quer calcular o erro absoluto. Para você calcular o erro absoluto, você já precisa ter o valor real. Aí, tipo, se você já tem um valor real, por que você vai trabalhar com valor aproximado? Né? Então não faz muito sentido. Então, geralmente o que ocorre é que a gente não tem um valor real que a gente quer, por exemplo, x, mas a gente tem um valor aproximado. Então, de certa forma, calcular esse valor, esse erro absoluto, pode ser um pouco complicado. Né? Isso eu estou falando nos problemas cotidianos que você, de alguma forma, precisa prever alguma coisa que vai acontecer no futuro. Claro que uma vez que você construiu alguma previsão, depois lá no futuro você vai checar se sua previsão realmente está boa ou não, aí sim você pode usar o erro absoluto, né? Porque geralmente é um valor que você vai prever, por exemplo, você quer prever, o problema seria, você quer prever qual que é o nível de precipitação para o mês seguinte, né? Então, para o mês de junho, julho, agosto. Desculpa, julho. Então, você quer prever o nível de precipitação para julho. Só que a gente está em junho. Então, você montou lá o seu previsor, deu um certo valor. Aí, lá em agosto, aí você quer saber qual que foi o seu erro absoluto. Aí faz sentido, né? Porque em agosto você já vai ter qual que foi o valor de precipitação de julho, o valor real. Então, você consegue comparar o seu valor real com o seu predito. Só nesses casos, né? Que você já passou o evento e você só quer saber quão bom ou não foi a sua previsão. Mas, no geral, quando você tem um problema que você acabou de estar começando a trabalhar com ele, então você não vai ter o valor real. Então, por isso que muitas das vezes fica difícil você calcular esse valor erro absoluto. Mas, ao invés de você calcular realmente você ter o valor, qual que é exatamente o erro absoluto, você pode obter uma estimativa dele no sentido assim de quão grande ou quão pequeno ele é. Vocês vão ver que vai ficar fácil de entender no seguinte exemplo. Suponha que a gente quer
a gente fez algum modelo matemático, seja lá qualquer tipo de modelagem que você está fazendo, você quer estimar o valor de π, o número real π. E você construiu todo lá o seu arcabouço, todas as suas operações, você construiu seu algoritmo, não importa. Você construiu um método lá. O que acontece? Esse seu método, ele é de tal forma que já te dá para você sempre um cara que vai ser uma aproximação para π, mas e você já sabe do modo como você construiu, por exemplo, que esse valor vai estar sempre nesse intervalo de 3.14 a 3.15. Tudo bem? Bom, e daí, o que a gente pode fazer? Primeiro, assim, a gente sabe que o valor de π vai estar aqui nesse intervalo também. Tudo bem? Está entre 3.14 e 3.15. E o que você está usando para prever o valor de π, a aproximação do valor de π, também está nesse intervalo, 3.14, 3.15. Por que isso é legal? Isso é legal porque você pode fazer, não achar necessariamente o valor exato do erro absoluto, mas você consegue majorar ele. Porque no caso é fácil ver que o seu erro absoluto vai ser sempre menor que 0.01. Né? Por quê? Porque o comprimento total desse intervalo aqui é 0.01. Você sabe que o π vai estar nesse intervalo, e por construção, né, como eu disse, o seu valor que você vai aproximar o π também está nesse intervalo. Bom, se os dois estão nesse intervalo, a distância maior entre eles pode ser no máximo a distância do intervalo inteiro, que é 0.01. Tudo bem? Então, apesar de que o valor erro absoluto, né, e os erros outro erro que a gente vai ver daqui a pouco, em muitos casos que você realmente está fazendo o forecast, né, você não tem um valor real, mas muitas vezes é útil que você consiga pelo menos fazer uma previsão de qual é o tamanho do erro absoluto, né? Previsão no sentido assim de conseguir majorar. Então eu sei que aqui o meu erro da previsão que eu estou fazendo da minha aproximação do valor π vai ser menor que 0.01. Mas assim, então a gente já tem definido o que é um erro absoluto, né? Vamos considerar dois exemplos. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Então, você lá usando o aplicativo, né? Você vai pedir um táxi pelo aplicativo. Então, primeiramente, você abre lá o seu aplicativo no seu celular, você coloca o seu endereço, aonde você está, e o que acontece? Geralmente ele te dá um valor aproximado, né? Valor aproximado de quanto vai ser a corrida. Por exemplo, no aplicativo lá apareceu que o valor aproximado é 11,50. Tudo bem? Mas assim, é um valor aproximado que ele faz. Quando você fez a corrida, o valor real foi de R$ 11. Então, tudo bem. Então, o valor aproximado, quando você pediu o táxi, era de 11,50 e o valor final foi 11. Tá? Qual que é o erro absoluto aqui? O erro absoluto foi de 50 centavos, né? Previsão de 11,50, o valor real foi 11, então o erro absoluto em módulo, tá? Foi de 50 centavos, tá? A variação do que você deveria pagar e o que pagou no final da corrida foi de 50 centavos. Agora, uma segunda situação, né? Suponha que uma companhia de pesquisa lá, uma companhia de pesquisa ligada à economia, ele fez uma previsão para o PIB de um determinado ano lá, e essa previsão que eles chegaram foi que o PIB daquele ano seria de 7,4 multiplicado por 10 a 12 reais, tudo bem? Então seria 7,4 trilhões. Então foi esse o valor que eles conseguiram, o valor que eles acharam que seria o valor do PIB, então esse é o valor aproximado do PIB
usando a projeção dessa companhia. Só que aí, lá no futuro, depois que você vai ver, depois que terminou o ano, de fato foi calculado quanto que era o PIB, deu 7,3 trilhões de reais. Legal? Então, isso aqui foi o valor aproximado que eles encontraram, mas o valor real foi de 7,3 trilhões. Qual que é o erro absoluto, né? O erro absoluto aqui, eu estou colocando em norma, né? Vai ser, então, de 7,4 para 7,3, 0,1. Então, 0,1 a 10 a 12. E o final, então, é 10 elevado a 11. Então, assim, é indiscutível que 10 elevado a 11 é muito maior do que esses 50 centavos, né? Então, em erros, se você só olhar o erro absoluto, olha, o erro absoluto aqui nesse problema foi de 10 elevado a 11, tudo bem? Enquanto que lá no o aplicativo de transporte, né, o erro dele foi de 0,5, tudo bem? Pode escrever né, com 5 vezes 10 a menos 1, né? Não importa, é pequeno, 0,5. Enquanto na situação de baixo, o erro foi de 10 elevado a 11. Só que assim, aí você começa poderia pensar assim, tá, o primeiro erro foi de 11,50 para 11 e o erro foi de 50 centavos. O segundo caso era uma estimativa do PIB. Então, a estimativa do PIB era na casa dos trilhões e ele errou, o erro dele foi dessa grandeza aqui também grande, né? Então aí, como é que você de fato compara quem foi o melhor? Tudo bem, um comparativo é o erro absoluto, mas o erro absoluto aqui deu 50 centavos na primeira situação e deu 10 elevado a 11 na segunda, né? Então, se você comparar só usar o erro absoluto, claro, a segunda situação aqui foi bem pior, né? Não tem o que falar, porque deu 10 elevado a 11. Só que parece um pouco incômodo, né? Porque você tem que levar em consideração o que cada um está estimando, né? Então, o primeiro estava estimando alguma coisa que ali o valor total seria no máximo ali, estaria entre 10, 11, 12, pode ser até 20 reais, enquanto a segunda situação não, é uma situação na ordem de trilhões, tá? Então vamos assim, para tentar tirar vamos dizer, um pouco de incômodo, como é que tentar, dado esses dois problemas, como a gente de fato poder tentar comparar qual que foi melhor ou não. E como que a gente faz isso? A gente faz, ao invés de usar o erro absoluto, a gente tenta usar o erro relativo, né? O que é o erro relativo, né? O erro relativo é a diferença entre o número real e o seu valor aproximado em relação ao valor aproximado, tá? Então, essa parte aqui que vai fazer toda a diferença, tá? Que é em relação ao valor aproximado. Em particular, quando você faz relação ao valor aproximado, de alguma forma você está eliminando as grandezas, né? Então, a fórmula seria o erro relativo de x é igual o valor real menos o valor aproximado dividido pelo seu valor aproximado. Tudo bem? Bom, e aqui vale comentar os anárquicos, tá? Então, aqui você poderia escrever isso aqui também como x menos x bar, aqui, que era o erro absoluto, né? O erro absoluto de x dividido pelo x bar. Então, claro, aqui vale mesmo os mesmos argumentos que a gente tinha comentado anteriormente no erro absoluto, no sentido que também o erro relativo, para você calcular, você já precisa saber qual que é o valor real, tá? Então, os mesmos comentários que a gente aplicou lá no começo, quando definiu o erro absoluto, também valem aqui. Muitas vezes você não tem esse valor real, mas de alguma forma você vai querer só saber qual que é o valor, você vai querer majorar esse erro relativo, tudo bem? Tá legal, então agora a gente tem um erro relativo. O relativo é bom porque, como eu disse, o erro relativo ele não depende de grandeza, como vai ficar claro aqui. Porque, ó, pela definição, ó, o erro relativo é alguma coisa do tipo percentual, tudo bem? Porque é uma unidade dividida pela própria unidade e acaba ficando alguma coisa percentual. E percentual faz sentido você comparar as coisas diferentes. Vai ficar claro aqui, ó. Então, um exemplo do aplicativo, né?
Apareceu 11,50, no final você pagou 11. Qual que é o erro relativo aqui? Então, o erro relativo seria 0,50 centavos, né, que é o erro absoluto, dividido pelo valor previsto de 11,50. Então, o que aqui está dizendo? Que o erro relativo foi de aproximadamente 4,34%. Então, ou seja, o aplicativo de celular, o erro que ele cometeu no valor aproximado e o valor real, foi de aproximadamente 4,34%. Legal, não é ruim. Mas vamos olhar o segundo caso, né? No caso do PIB, então, ele aproximou o PIB por 7,4 trilhões, o real foi 7,3. Qual que é o erro relativo? Então, é 10 elevado a 11 dividido pelo valor que ele aproximou, que é 7,4, 10 a 12. E olha, qual que foi o erro aqui? 1,35%. Então, essa companhia de pesquisa aqui, o erro na aproximação dela foi de apenas 1,35%. Ou seja, o erro representou só 1,35% do valor real. No caso do aplicativo, né, de táxi, foi de 4,34%. E é legal que aqui fica fácil de comparar, né? Então, usando o erro relativo, quem acabou fazendo uma melhor previsão? Segundo caso, né? E o erro que ele cometeu representou só 1,35% do resultado final, real, enquanto aqui o erro foi de 4,34%. Tudo bem? Então, claro, em algumas situações é interessante você olhar o erro absoluto. Em algumas situações é interessante você ver o erro absoluto, mas em algumas outras situações, principalmente quando você quer comparar situações diferentes, né? Aqui no caso é o preço de uma viagem de táxi e o valor total do PIB. Então você vê que são coisas muito diferentes, né? E aí, então aqui faz sentido usar o erro relativo ao invés do erro absoluto. Legal. Vamos usar agora o que a gente tem essa definição de erro para olhar dois tipos de erro que aparecem quando você faz a tradução, né, do número para um outro sistema decimal, e mais especificamente quando você pega esse número e tenta transformar isso numa aritmética de ponto flutuante. Como a gente viu, né, na aritmética de ponto flutuante tem números ali, que nem a gente tinha visto nos exemplos anteriores, tem um número real que ele não pode ser representado nesse sistema. Tá bem? O que ele vai fazer, ele não vai representar esse número real, mas vai fazer uma aproximação desse número real. E essa aproximação é de tal forma que essa aproximação sim esteja no sistema de ponto flutuante daquela máquina. E para isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma das seguintes operações. Ou ele vai fazer um arredondamento ou um truncamento. Tudo bem? Vamos olhar o que é cada um desses aqui. O que é o arredondamento e o truncamento, né? Você já tem a noção, mas só vamos deixar um pouco mais claro aqui. O que é o arredondamento e o truncamento? E depois vamos calcular qual é o erro relativo a cada uma dessas operações.